Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem. Vamos estar dando início a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai estar fazendo resoluções de exercícios que envolvam a equação e função do primeiro grau. A gente vai estar passando alguns macetes de como estar resolvendo, como estar interpretando essas perguntas. Geralmente são perguntas que caem em prova, a gente vai estar dando uma abordada em algumas aqui hoje e espero facilitar para vocês o entendimento, que vocês possam compreender a resolução e que facilite para vocês estar aplicando na prova de vocês. O primeiro tópico a gente vai estar abordando como interpretar uma questão. Quando você tem uma questão lá que envolva uma interpretação, que você chega numa resolução usando a função do primeiro grau, como que a gente está interpretando ela, para a gente estar fazendo a equação e estar resolvendo ela. Segundo tópico, a gente vai estar resolvendo equações. É muito comum cair em prova equações para os alunos estar resolvendo, e a gente vai fazendo alguns exemplos hoje e aplicando alguns exercícios. Por último, a gente vai estar vendo sistemas de equações do primeiro grau. É bem comum cair em prova também. Antes de vermos sistemas, que vai ser o último tópico dessa videoaula, eu vou estar falando para vocês que eu vou estar passando um macete de como você está resolvendo esses sistemas com duas incógnitas. Existem alguns métodos, a gente vai estar vendo pelo menos um deles hoje, e é o método mais prático para vocês não perderem muito tempo na prova de vocês. Eu vou estar passando hoje também resoluções de inequação do primeiro grau. Não é muito comum cair em prova ou vocês verem esse conteúdo no ensino médio, porém é muito importante aprender. Quando estiverem cursando o ensino superior, é bom ter essa bagagem, já saber resolver inequações, que é muito comum, principalmente quem vai partir para a área das exatas aí, engenharia, arquitetura, é bom já saber já. Vamos começar na aula, né? Como resolver uma função do primeiro grau, né? Dado o enunciado, investi um valor e com esse investimento eu ganhei R$ 31. Porém, logo depois eu acabei perdendo R$ 18. No final disso tudo, eu fiquei com R$ 81. Qual foi o valor do meu investimento? Aqui a gente tem que primeiro interpretar a pergunta. O que está dizendo? Eu investi um valor. Esse valor a gente vai dar o nome de X, porque a gente não sabe qual é o valor do investimento. Ganhei R$ 31, então a gente vamos somar a X R$ 31. Acabei perdendo 18, então a gente vai subtrair R$ 18. No final, ele teve um retorno de R$ 81, então a gente vai colocar igual a 81. Primeiro passo é entender a pergunta. Investir um valor, qual valor? A gente não sabe, então a gente vai colocar X. Aí a gente chegamos em uma equação do primeiro grau, onde a gente tem uma incógnita, que é o X, e a gente vai estar resolvendo ela. Então X é igual a 81, que é o valor que a gente obteve, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 31 que está positivo e vamos passar para o outro lado, trocando a operação. No caso, vai ficar menos 31. E esse 18 a gente vai estar trocando a operação também. Vamos estar passando ele para o outro lado e vai estar nos resultando em mais 18. Então o que a gente fez aqui? X mais 31 menos 18 igual a 81. A gente quer descobrir o valor de x. Então x igual a 81. Tudo que está do lado de x, a gente vai passar lá para o outro lado da igualdade, trocando a operação. A gente vai pegar o 31, passar para o outro lado, vai ficar menos 31. A gente vai pegar o 18, que está negativo, a gente vai trocar a operação dele passando lá para o outro lado e ficando mais 18. X igual a 81 menos 31 mais 18. X igual a 81 menos 31 vai nos resultar em 50. Aí a gente soma os 18. X igual a 68. Então, essa pergunta, ele queria saber qual foi o valor do investimento que ele fez. Ele investiu R$ 68. Espero que vocês tenham entendido. O primeiro passo para a gente estar resolvendo uma pergunta que é comum cair esse tipo de pergunta na prova, é a gente estar interpretando ela para a gente montar a equação do primeiro grau
e está resolvendo o valor da nossa incógnita. Bora para o próximo exercício. Como resolver uma equação do primeiro grau? A gente vai resolver essas duas equações. Aqui são equações do primeiro grau. X menos 10 igual a zero, 5x mais 2 igual a 3x mais 22. Esse tipo de questão é comum cair em prova também. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar resolvendo essa primeira resolução, essa primeira questão aqui, que é 5x menos 10 igual a zero. A gente começa como? Vamos escrever ela, né? 5x igual. A gente vai colocar o 10, mas primeiro a gente vai fazer o quê? Vamos passar ele aqui para o outro lado, né? Quando a gente passa para o outro lado, a gente muda a operação. Então, fica 5x igual. Esse 10 que está do lado do x, a gente vai passar para o outro lado, então vai ficar 10 positivo. X igual. Esse 5 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar como? 5x igual a 10. Lembrando que esse 10 estava menos 10, a gente passou trocando a operação para o outro lado. Esse 5x que estava multiplicando o x, a gente passou ele para o outro lado dividindo e ficou x igual a 10 dividido por 5. Esse é o valor do nosso x. X igual a 10 dividido por 5 igual a 2. Esse é o valor de x. Vamos estar resolvendo a outra equação, que é um pouco mais difícil. A gente vai começar com 5x mais 2 igual a 3x mais 22. Eu coloquei aqui esses 5x e esse 3x com uma cor diferente, que é para a gente estar entendendo. Porque tem muito aluno que tem dificuldade. Quando que eu vou passar esse para o outro lado? Quando que eu vou passar o outro para o outro lado? Quando a gente começa a resolver uma equação assim, que a gente tem x de um lado e x do outro, a gente procura começar fazendo o seguinte. Tudo que tiver x, a gente coloca de um lado. E o que não tiver x, a gente coloca do outro lado. O que a gente vai estar fazendo? 5x está do lado esquerdo, a gente deixa ele aqui. A gente tem que passar esse 3x para o outro lado, para ele ficar do lado do 5x. Para a gente estar trabalhando com x de um lado e o que não tiver x do outro. Porém, esse 3x aqui, ele está positivo. Quando a gente passa ele para o outro lado, tá vendo que ele vai sair da direita para a esquerda? A gente vai ter que trocar o sinal dele, mudar a operação. Então, vai ficar menos 3x igual. Esse 22 que está do lado direito, ele ainda vai ficar aqui, então a gente não vai mexer, ele vai ficar 22 positivo mesmo. E esse 2 que está desse lado aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então vai ficar 5x menos 3x igual a 22 menos 2. Aí fica mais fácil para a gente estar resolvendo. 5x menos 3x é igual a 2x, porque 5 menos 3 é igual a 2. Agora vamos resolver o outro lado. 22 menos 2 é igual a 20. Aí a gente chegou na mesma equação que a gente começou aqui desse outro lado. Então a gente já sabe resolver. A gente vai ter que fazer o quê? Esse 2 que está multiplicando x vai passar para o outro lado, trocando a operação. Agora dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ficando como? X igual 20 dividido por 2. Esse 2 que estava multiplicando passou para o outro lado, dividindo, ficou 20 dividido por 2, resultando no nosso valor de x igual a 10. Bora para a próxima. Essa próxima também é comum cair em prova e alguns alunos acabam se assustando porque vê o 7 ou o número na frente e não sabe muito bem o que fazer. A gente vai ter que aplicar aqui a distributiva. A gente tem 7 x menos 2 igual a 5x mais 2. Quando a gente não tem nada aqui na frente aqui, a gente subentende que aqui existe uma multiplicação. Então a gente vai ter que fazer 7 vezes x e depois 7 vezes menos 2. Igual 5 vezes x e depois 5 vezes mais 2. Como que vai ficar isso? 7 vezes x, a gente vai colocar aqui 7x.
7 vezes menos 2 vai ficar menos 14. Igual, agora a gente vai lá para o outro lado. 5 vezes x igual a 5x. 5 vezes 2 mais 10. Aqui é um sinal positivo, eu coloquei mais 10 aqui, mas não tem necessidade de colocar esse sinal de mais. A gente já subentende que aqui esse valor é positivo, então vai ficar 10. Agora, o próximo passo é fazer igual a gente fez no exercício anterior. Tudo que tiver x a gente coloca de um lado e o que não tiver x a gente coloca do outro. E como que vai ficar? 7x está do lado esquerdo, ele vai continuar aqui. Esse 5x ele é positivo, só que ele tem que passar lá para o lado do 7x. Então, ele vai ficar negativo. A gente vai estar mudando a operação, né? Aqui ele está mais, ele vai para o outro lado como menos 5x. Igual o 10, que está aqui do lado direito, a gente não vai mexer. Mas o menos 14, que tem que passar lá para o outro lado, a gente vai ter que mudar a operação também, ficando mais 10. Agora ficou mais fácil. A gente vai fazer 7x menos 5x, nos resultando em 2x, pois 7 menos 5 é igual a 2. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. 10 mais 14 igual a 24. Aí a gente chegou no sisteminha que a gente já sabe resolver. 2 está multiplicando o x, a gente vai passar ele lá para o outro lado dividindo e vai estar ficando 24 dividido por 2. Ó, 24 dividindo por 2. 2 multiplicando o x aqui, passa para o outro lado, dividindo. Fica 24 dividido por 2. E nos resultando um valor de x igual a 12, pois 24 dividido por 2 é igual a 12. Agora, a gente vai estar resolvendo um sisteminha de equação. Com duas incógnitas. É comum cair em prova no ensino médio e é fundamental ter noção de resolver sistemas de equação com uma, duas, três incógnitas para quem pretende estar cursando o ensino superior, pois em vários cursos este tipo de sistema ele é abordado. Engenharia elétrica, cursos de tecnologias, a gente vê bastante esse sisteminha de equação. É bom sair do ensino médio com isso aqui na ponta da agulha, afiado. É uma coisa bem fácil, bem simples, existe várias maneiras de estar resolvendo, existe método de adição, existe vários métodos. Eu vou estar passando aqui um macete. A princípio pode parecer um pouco difícil, mas depois que você resolve um, dois exercícios, você vai ver que se torna muito mais fácil. Nosso sisteminha é x mais 3y igual a 34, 2x menos y igual a menos 2. Como que a gente vai estar resolvendo isso? A gente vai copiar a primeira equação e a segunda, certo? Aqui eu vou estar explicando para vocês qual que é o método que eu utilizo. Eu pego esse x, e vou multiplicar esse y. Vai ser como se fosse um v. Tá vendo aqui? Primeiro esse vai multiplicar esse, depois esse vai multiplicar esse. Notamos que aqui está em cima, esse x está em cima. Quando ele vai multiplicar aqui, ele vai estar embaixo, certo? A gente vai estar descendo. É um v, ó. Um x está em cima, quando a gente vem para o y, a gente está descendo. Então, como que vai ser o método? Você coloca um x aqui, depois você coloca um tracinho de menos em cima e um tracinho de menos embaixo, certo? Aí você traça uma reta, que a gente vai descobrir o valor do x. É como se fosse uma fração. Começa aqui, ó, o x, um tracinho no meio da fração que é negativo, e embaixo negativo. Antes desse negativo a gente vai colocar um valor em cima e depois vamos colocar um valor embaixo. E aqui a gente vai colocar depois do negativo um valor aqui e um valor embaixo. E a gente traçou a linha e a gente vai ter uma divisão. É só isso. A gente vai pegar esse número que a gente encontrou dividido por esse menos esse, né? E esse menos esse. Depois a gente divide. Calma que eu vou estar explicando melhor. A gente tem o x. Do lado do x, aqui não tem o 1, porque não é necessário colocar. Mas é como se tivesse 1 aqui. Como não tem nenhum número antes do x, então a gente entende que tem 1 aqui. E do lado do y, a gente entende que tem 1 também. A gente vai fazer uma
vezes menos 1 aqui, certo? Concorda que a gente está saindo de cima para baixo? Então, esse resultado a gente vai colocar embaixo. Como que vai ficar? 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Coloquei na parte de baixo. Agora, a gente vai pegar esse valor aqui. Deu menos 1, né? A gente vai multiplicar por esse 34 aqui. Só que agora a gente está subindo, a gente está de baixo para cima. Então, o valor que a gente obtiver aqui, a gente vai colocar aqui em cima, certo? Então, x menos y, né? 1x menos 1, 1 menos 1. Multiplicamos aqui, deu um número negativo, porque 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Agora a gente vai pegar menos 1, que foi esse resultado aqui, vezes 34. Quanto que vai nos dar? Menos 34. A gente vai colocar em cima porque a gente saiu de baixo para cima, certo? Agora a gente vai para outra parte. A gente fez um V aqui. Agora a gente vai fazer como se fosse um V invertido. Fazendo assim, ó. Do 2 para o 3 por 2, ó. Do menos 2 por 3y por 2x. A gente vai começar aqui pelo menos 2, certo? Menos 2 vezes 3. Ó, a gente está embaixo e está indo para cima. Então, menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Se a gente está vindo de baixo para cima, a gente coloca em cima o menos 6, certo? Se a gente estivesse vindo de cima para baixo, a gente colocaria embaixo. Como a gente está vindo de baixo para cima, menos 6. Beleza. Agora, a gente vai pegar aqui esse valor aqui, 3 positivo, vezes 2 positivo. Então, 3 vezes 2 é igual a 6 positivo. Então, recapitulando, a gente saiu do x para o y, descendo, o resultado a gente coloca na parte de baixo. A gente saiu do 1 aqui, menos 1, para cima, menos 1 vezes 34. Se a gente saiu de baixo para cima, o resultado é em cima. Se a gente está aqui embaixo e saímos para cima, o resultado é em cima. Se a gente estamos em cima e saímos para baixo, o resultado é embaixo. Beleza, agora ficou mais fácil. É só pegar menos 34 menos 6, nos dá menos 28. Agora, menos 1 menos 6 igual a menos 7. Aí aqui tem um traço aqui, é como se fosse uma fração, uma divisão. 28, menos 28 dividido por menos 7 é igual a 4. Por que 4 positivo? Porque menos com menos é mais. Então, 4 positivo. Recapitulando, a gente fez um V aqui e a gente fez um V invertido aqui. E encontramos o valor de x. Parece muita informação a princípio. Sim, parece, mas depois que você pega as manhas, já era. Se torna muito mais fácil você resolver esse tipo de sistemas, certo? Como que a gente vai fazer agora? A gente achou o valor de x, precisamos achar o valor de y, certo? A gente pega uma das equações, pode ser qualquer uma dessas duas aqui, ou a de cima ou a de baixo, e substitui. Onde tiver o x, a gente vai colocar 4. Vamos pegar essa primeira aqui. Vai ficar como? X, a gente tem um x, é 4. Então, vai ficar 4 mais 3y igual a 34, ó. 4, que era o valor de x aqui, ó, o valor de x, mais 3y igual a 34. Belezinha. Aí agora a gente vai fazer 3y, que é o valor que a gente precisa achar, é igual a 34. A gente vai passar esse 4 que está positivo aqui, trocando a operação lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 3y igual a 34 menos 4. Beleza. Aí 3y é igual a 34 menos 4 igual a 30. Y igual, esse 3 que está multiplicando o y aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 3. Isso nos resulta em 10. Então a gente achou o x e achamos o y. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Pratique bastante esse último exercício de sistema de equações, porque ele é fundamental no ensino médio e no ensino superior. Se você gostou do vídeo, se você curtiu, se você achou que esse assunto vai te ajudar, deixe o seu like e se inscreva no canal.